Alô, tá bom? Então vamos lá. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que possamos buscar, que nós possamos conquistar aquilo que aqui viemos, né, nos abastecer para nós alcançarmos os nossos objetivos. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de passar para vocês alguns avisos. Primeiro, desligar os celulares, por gentileza, né? Quem está aí, colocar no modo avião, por gentileza, desligue. A casa está promovendo um sábado por mês, uma palestra científica, uma palestra com um profissional que nos traga informações, que nos traga ensinamentos do nosso dia a dia. E nesse dia 28/6, nós vamos estar aqui com o Roosevelt, que fala de saúde mental e dependência química. Então, ele não vai abordar as questões espirituais, mas sim as questões científicas, materiais que estamos precisando. E hoje isso realmente está borbulhando, né? A nossa deficiência mental e, inclusive, as questões aí dos vícios, né, das dependências químicas. E se puderem nos prestigiar, né, vindo então no sábado, no dia 28, a partir das 14 horas até as 16, estaremos aqui para a gente fazer esse debate. Ele inclusive se propõe a isso, é meu amigo, ele gostaria de fazer um debate, de entender melhor as situações. Tá certo? Então, quem puder, venha. Vai ser muito gostoso isso aí. A gente está postando muito nesses sábados, né? Tem outros sábados vão ter também com as mesmas, né? Com outros especialistas, outros profissionais. E depois de 5 minutos, depois a gente faz o passe de limpeza. Aqueles que não puderam vir nem de segunda nem de quarta, mas que, né, precisam tomar um passe, então a gente vai dar a oportunidade do passe no sábado. Temos as aulas de yoga às quintas-feiras e às sextas-feiras. Quem se interessar, procure-nos lá na secretaria, que lá tem todas as informações. Temos o bazar, que nos supre de alguns artigos que são bem mais em conta. E se puderem nos ajudarem a abastecer também, a gente também agradece, que é uma forma de nós conseguirmos manter esta casa de pé. Temos uma biblioteca lá no andar superior, uma biblioteca espírita. Quem quiser se inteirar, envolver, se aprofundar nos estudos, está à disposição aí de quem quiser, tá bom? A gente está desligado, mas a gente tem aí uma doação de lã. A gente faz os quadradinhos do amor. E esses quadradinhos são feitos pelos nossos tarefeiros aqui da casa, através das doações de lã, tá bom? Quem puder nos ajudar, aquela lã que está lá, vamos ver que está lá pela metade, traz para a gente, complementa aquilo que a gente transforma em cobertores, em mantas, tá bom? E a gente tem aqui, sempre quando falar do Evangelho no Lar, não esqueçam, né? Tem alguém que está chegando pela primeira vez hoje aqui? Opa! Sejam bem-vindos à nossa casa, né? E esse tipo a gente sempre coloca o Evangelho no Lar. É um sistema, né, que você coloca para proteger o nosso lar. A gente está aqui na casa, tem aí toda a proteção, tem o passe, nós fazemos o Evangelho, aqui a palestra. Não? Tá bom. Eu já estava me preparando, então. Obrigado. Então, esse Evangelho, eu vou até me estender mais, porque ele é uma forma de nós nos protegermos contra as interferências externas e internas. E quando eu crio uma luz, né, vibrante no meu lar, para que essas reações negativas não nos afetem, não nos tire aquela condição de normalidade, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, nos prepararmos.
descruzando os nossos braços, as nossas pernas, relaxando bem, né, o nosso ombro, os músculos da face, deixando que nós possamos estar nesse instante bem receptivos. E através do nosso pensamento, nos elevarmos ao mundo espiritual, a Jesus, aos benfeitores desta casa, nos elevarmos em pensamento, em um colóquio bem amoroso com Jesus, agradecendo pela oportunidade abençoada de aqui estarmos esta noite. Uma oportunidade onde eu posso colocar as minhas súplicas, as minhas necessidades, através do meu pensamento, pedindo por um bom emprego, por um fortalecimento, pela minha saúde, pela paz da minha família, no meu emprego, enfim, aquilo que realmente seja importante para que esses nossos irmãos de luz levem essas necessidades até o nosso Pai. É um momento muito especial, onde através dos nossos pensamentos criamos uma energia importante, uma energia poderosa, que nós vamos levar através das nossas vontades e pensamentos para aqueles que estão nos hospitais, nas creches, nos asilos, os andarilhos que não têm aonde sequer aí se cobrir, não tem um canto para se proteger, levar aos cárceres, enfim, que nosso pensamento possa, através do nosso desejo, alcançar todos esses pontos que necessitam de um reforço espiritual. E é o momento onde nós, em conjunto, formamos esta corrente de luz abençoada e acalenta a todos esses que nós temos em nossos pensamentos. Aqueles que ficaram em casa, nossos filhos, irmãos, pais, mães, que estão lá, que eles possam, da mesma forma, receber o que estão, nesse instante aqui, recebendo. E assim, ainda em pensamento, nos ajoelharmos perante Jesus e a Ele dizer, em pensamento: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nós temos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem. Boa noite. Eu sou palestrante desta noite. Ainda bem que eu sei fazer palestra, né? Já pensou? Aí a coisa ia ficar feia aqui pro meu lado, né? Estou falando bem aqui perto do microfone? O que tem? Ah, não fugir do celular, né? Senão quem está em casa não nos vê aqui. Mas vamos lá. Eu acho isso interessante. Assim, quando a gente fala, comenta algo que a gente vivencia através desse tema que nós lemos aqui, é gostoso. Porque nós entendemos que nós buscamos, quem de nós aqui não busca um bem-estar? Quem de nós não busca felicidade? Quem de nós não busca uma harmonia no lar? Né? Nós buscamos incessantemente tudo aquilo que nos envolve, né? Para nós nos darmos bem. Então, e nós às vezes nos deparamos com situações que não nos agrada, não é verdade? A gente pensa, a gente ora, a gente faz, mas sempre somos acometidos, algumas vezes, de alguns probleminhas. Não somos? Ninguém aqui escapa dessa máxima. Todos nós, de uma certa forma, temos os nossos perrenhos para resolver. E quando nós
chegamos numa casa espírita, quando nós buscamos um lugar para que a gente busque esse socorro, o que a gente vem buscar? Que a casa espírita resolva os meus problemas? O que você acha que nós vamos fazer aqui na casa espírita? Aprender. Eu estou te colocando no. Né, me ajuda a fazer a palestra aqui, poxa. Aprender, né, a doutrina e colocar em prática, né? Aprender a doutrina. Né, não só adianta aprender aqui e não colocar no dia a dia, né? Legal. Mas quando você tem um perrengue na vida, tem um problema que você não consegue, né, tá ali com a dificuldade. A casa espírita, ela vai te levar a essa solução? Não. Caminho. Mas ela vai te fortalecer na terra. Isso. Porque é aí que a gente precisa, é nesse aspecto que nós precisamos entender. Não existe mágica, não existe santo que vai resolver os teus problemas, não existe um guru que vai te tirar de um lugar e te colocar, ou empresário que vai te tirar de dentro da sua casa para te dar um bom emprego. Você é a pessoa mais importante do momento, é você, porque você tem a condição de caminhar, de pensar, de agir, de ir para frente, e voltar atrás. Nós temos esse livre-arbítrio, não temos? Nós fazemos aquilo que nós queremos. A nossa doutrina kardecista, ela não obriga e não exige de ninguém de nós o que nós devemos fazer. Alguém aqui já falou para alguém, olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo, daqui, você para seguir a nossa doutrina, você vai ter que, sei lá, fazer algo em algum lugar, fazer alguma promessa? Não, nada disso. O que nós fazemos, o que nós aprendemos, o que nós colocamos para nós mesmos, é nós nos avaliarmos, nós termos o discernimento de entender o que é certo e o que é errado. Se alguém for dizer para mim, olha, você está aqui agora, você vai, né, você está aqui na nossa casa, mas se você vier aqui 10 vezes que você vem aqui, lá no 11º dia você já está como diretor da empresa. Nossa, essa casa ia ficar lotada. Não ia? É o que muita gente faz. É o que muitos fazem. Nos dão o quê? O doce, né? Mostram um doce, né? Para que você fique totalmente fique ali, dependendo daquele lugar para conseguir aquele doce. Não é assim, gente. Não é desse jeito. Eu vejo muitas vezes as pessoas que vão em busca de bens materiais. É importante? É importante, sim. É importante. Vou brigar com a senhora agora. Por que é importante os bens materiais? Imagine a senhora, no frio que está fazendo aí, eu viesse aqui só de uma camisetinha. Uma blusa mais confortante não é importante para mim? Ela é importante, não é? Então, por que é importante os bens materiais? Porque eu, espírito, estou encarnado num corpo material, que precisa do quê? De todos os confortos necessários para me sentir bem. Se eu estivesse aqui, né, tá ventando aqui, se eu tivesse mal vestido, o que ia acontecer comigo? Ai, gente, eu não estou conseguindo nem falar, não vou nem conseguir pensar o que dizer para vocês. Então é importante eu buscar os bens materiais, sim. Um conforto, meu carro, minha casa, por que não? Jesus disse alguma vez que é proibido ter um carro, ter uma casa, ter um tênis confortável? Nada. Nós temos sim condições de ter aquilo que nós queremos. Contudo, porém, todavia, nós não podemos transformar as minhas necessidades, os meus desejos materiais,
em algo que seja mais importante do que o amor, mais importante do que o meu crescimento espiritual, mais importante do que eu evoluir em espírito. Por que isso? Porque eu não vou levar para o mundo espiritual os meus bens materiais. O meu corpo, obviamente, ele vai se desfazer, eu vou deixar ele aqui quando eu morrer, não é verdade? E o meu espírito vai. O meu espírito vai levar os bens materiais? Não vai. Eu vou levar comigo apenas o que? A minha consciência. Então eu tenho que saber entender isso. Eu preciso trabalhar? Sim. Eu preciso ganhar dinheiro? Sim. Eu preciso estudar? Sim. Desde que isso não seja um fanatismo, não seja algo que sobreponha os bens que a gente precisa ter, que são a nossa moralidade. É difícil da gente entender isso, mas a gente às vezes mistura um pouco as coisas. Nós colocamos muitas vezes os bens materiais como o ato ou a condição mais importante da minha vida aqui na Terra. Haja vista pessoas que quanto mais ganham, mais querem, e há até uma disputa para quem é mais rico no mundo, não tem essa disputa? Onde nós estamos? Então nós nos perdemos. Por quê? Achamos que esta vida muitas vezes é única. Não, não é única. Para quem está chegando, vocês acreditam na reencarnação? Ótimo. Porque realmente é necessário e é importante. Porque senão tudo isso que eu estou dizendo não vale para nada. Concorda? Se eu disser para vocês que nós vamos morrer, não vamos levar nada, fala, mas e aí, eu não acredito nisso mesmo, então eu vou aproveitar o meu dia aqui, o período o melhor possível. Não tem, incrível, gente, que nós pensamos muitas vezes, quando a gente esquece de quem nós somos. Nós às vezes colocamos as nossas necessidades materiais acima até de um parente, de uma situação, de sobrepor alguém. A gente se transforma, porque nós ainda carregamos esta condição dos bens que a gente tem. Então, tem que se ter o quê? Uma separação. Nós temos que entender. Por exemplo, eu estudo, trabalho, para quê? Para virar espírito? Não. Só para virar, não. Eu estudo, trabalho, me esforço para conseguir o que eu quero e juntamente com isso, o que acontece por tabela? O meu espírito evolui também. Se eu estou estudando aqui na Terra, se eu vou para a faculdade, se eu vou para a escola, isso é só para os bens materiais? Não. Porque eu não vou levar para a espiritualidade o meu know-how adquirido? Sim, vou. Tudo que eu aprendo na Terra vai ficar gravado lá no meu HD ali, está tudo gravadinho lá, tudo que eu faço, de bom e de ruim. Então, tudo aquilo que nós aqui estamos vivenciando, aprendendo com a matéria, com tudo isso, vai nos ser importante. E é isso que nós temos que aprender como kardecistas. É importante isso. Nós frequentamos, nós seguimos uma doutrina que ela não é impeditiva de nada. Mas nós precisamos entender a cortina de fundo, que é mais importante. É saber o que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu estou aqui e de que forma eu vou progredir dentro daquilo que eu estou aqui vivenciando nesse momento. Então, se alguém chegar para nós e falar, o espírita não gosta de ser feliz, uma ova, desculpa a expressão. Eu gosto, eu sou um ser humano, eu quero ser feliz, eu busco as minhas necessidades, eu vou atrás disso. Os espíritas gostam de sofrer. Não gosta, ninguém gosta de sofrer. O sofrimento, ele é normal, ele é comum para todos nós. O rico, o pobre, quem quer que seja, não é? Tudo bem, o rico pode ter ali um momento dele num iate, um momento, fazer algumas coisas, né? Tudo bem, faz parte da vida dele. Mas ele não tem também os momentos difíceis da vida dele ali? Ou é 100% sempre felicidade? Não é. Então todos nós
estamos no mesmo barco, no mesmo avião, né? Estamos ali aprendendo, evoluindo. Com o quê? Com as experiências. Se nós temos essa condição de ter as coisas aqui na Terra, é porque é necessário. Se nós estamos aqui aprendendo, é porque é necessário evoluir. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, numa casa espírita, é para o nosso, vamos dizer, para a nossa evolução espiritual. Ah, então quer dizer que eu não preciso ficar aqui na Terra, então eu vou morrer. Não. Aí há os entendimentos. Para eu alcançar, para eu evoluir, eu preciso estar na matéria. Uai, que coisa doida é essa? É isso mesmo. Como é que eu faço a lapidação do meu espírito sem estar aqui prisioneiro do meu corpo físico? Vocês já pararam para pensar que nós somos prisioneiros? Se eu for colocar isso, né, realçar isso, nós não nos damos conta desta condição. Eu sou prisioneiro do meu corpo. Não sou? O meu espírito está aqui, ó, preso, ele não sai daqui. Naquelas horas difíceis, tal, eu queria sair, queria desaparecer, fugir. Mas ele sai, ele se agarra mais ainda. Não, você tem o quê? O espírito, ele se lapida, ele aprende, ele evolui com a dor do corpo físico, com a dor das situações. Opa, e isso é só para espírita? Não. Todos nós, o espírito católico, enfim, todas as religiões têm a mesma condição. Onde eu quero chegar? Que nós, de uma certa forma, kardecistas, nós não temos regras. Não é que não temos regras, nós não precisamos ter regras para evoluir. É a fé raciocinada. Eu não preciso acreditar, por exemplo, nós, kardecistas, nós não, vamos dizer assim, ficamos... Eu vou falar uma coisa, me perdoe, porque tem muita gente que ainda precisa disso, mas de ficar adorando uma estátua. Vai chegar um momento que nós vamos ter essa compreensão. Eu estou conversando com a estátua. Aqui tem a figura de... Não, olha aqui. Aqui tem a figura de Jesus. Não tem? Não diz aqui a figura de Jesus? Ela representa o que para essa figura, para nós? Ela se parece com o Jesus que foi colocado para nós aí? Um Jesus bonito, tal, não sei o quê, né? Loiro, os olhos claros, né? Azuis, enfim. O que eu quero dizer, né? Aí colocam para nós o quê? Uma estátua, ali de um santo. Aí eu vou pedir para aquele santo me ajudar. Eu estou conversando com o santo. Eu sei que eu até estou pegando num ponto meio chato aqui. Mas por que eu me coloco diante de uma estátua? Porque você precisa de um amuleto para... Isso! Porque nós somos fracos. Nós não temos força no pensamento de fechar os teus olhos e realmente pedir a Deus o que você quer. Mas infelizmente, nós somos fracos. Nós precisamos... Aí você fala, mas por que nós temos daqui na nossa casa um quadro de Jesus? Exatamente por isso, porque eu posso pensar desse jeito, mas existem muitos que não vão, né? não pensam assim. E precisam dessa imagem. O kardecista, ele não tem cerimonial. Ele coloca o que? Acima de tudo, a mente, o poder, o pensamento dele. É aí que nós chegamos aonde que a gente quer. Vou dizer uma outra coisa para vocês. Hoje eu vou apanhar aqui, quer ver? Muitas pessoas ainda fazem o que? O sinal da cruz. Por quê? Eu fazia também. Para livrar dos males. Livrar
dos males. O que mais faz o sinal da cruz? Eu lembro quando eu ia à igreja, eu fazia o sinal da cruz. Ali me ensinaram que era um respeito. Eu fazia o sinal da cruz e estava pensando no jogo de futebol. Você sabe o porquê do sinal da cruz? Alguém sabe? Uma proteção? Por que surgiu o sinal da cruz? Então vamos lá. Na época de Jesus, né, quando ele foi crucificado, havia os seguidores de Jesus. E eram cristãos. E o símbolo que Jesus foi crucificado na cruz era um símbolo importante. E qual era o temor dos governantes da época? Que o cristianismo, ele se propagasse. Porque eles mataram o chefe, Jesus. Mas seria que eles iriam matar a raiz do que ele deixou na terra? Não. E o que acontecia? Eles foram perseguidos. Né? O governante da época perseguia as casas onde havia reuniões em nome de Jesus. Então, aqueles que eram seguidores de Jesus, que confiavam, eles batiam a porta das pessoas. E para eles se identificarem como cristãos, eles faziam o sinal da cruz. Aí eles eram permitidos entrar na reunião. E isso foi colocado, a igreja e todo esse processo foi colocado desde dos princípios, como respeito, como afastar as coisas ruins. Para eu afastar a coisa ruim, eu preciso fazer o sinal da cruz, daquilo que eu estou colocando hoje para vocês? Não. O que é importante? O meu pensamento. O meu pensamento, ele vai me fazer o quê? A oração. Eu vou me livrar de coisas que não sejam legais através do quê? Da oração. Tudo bem, isso está enraizado dentro de nós, porque desde que quando eu nasci, aprendi alguma coisa, eu sempre fiz isso. Só que chega um momento que a gente começa a entender algo melhor, né? A internet não despertou no nós, não nos fez criar, nos fez evoluir muito mais do que a gente estava antes? Sim ou não? Ela nos mostrou e nos deu a verdade, mostra a verdade de um e do outro. E nós temos as condições de ter o quê? O discernimento, não é? E é o que está acontecendo. A doutrina kardecista, ela faz o quê? Ela esclarece, ela nos dá as informações que realmente nós precisamos. Então, se você tem ainda aquela fé burra, vamos dizer assim, se você quer ser um diretor, você tem que ali fazer tal negócio, rezar 20 Ave Maria, 40 Pai Nossos, enfim. Você vai estar perdoado naquilo lá. Que era uma condição que era imposto para nós desse jeito. Então, muitos dogmas foram nos passados, foram nos colocando. E nós ficamos muito dependentes dessas situações. Então, o kardecista, o que ele faz? Ele faz com que a gente pense, raciocine e ter a fé que nós precisamos ter pensada, raciocinada. Eu desejo o meu bem, eu desejo algo importante para mim. Eu vou ter o quê? A fé. As outras religiões não são importantes? São. Todas as religiões são importantes. Cada uma direciona para o seu público. Cada um tem um público que precisa ter. Eu não posso discutir e dizer para um católico o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou aqui na internet, pode até ser que me dê aí faça algum comentário na minha pessoa. Contudo, como um dirigente até desta casa, me cabe passar para vocês o que realmente está dentro da nossa doutrina, que é importante, que desperta. O kardecismo, ele levantou um lençol, vamos dizer assim, abriu os nossos olhos para a verdade. A reencarnação. Gente, existe. Como é que pode ainda a gente não acreditar na reencarnação? Para nós aqui é até simples,
Mas como é que a gente pode, dentro das condições que vivemos, entender que minha vida vai acabar em 10 anos, 20 anos, 50 anos? E aquela criança que nasceu, nem nasceu, morreu dentro do ventre da mãe? Que Deus é esse que pune um espírito, um ser que nem pôde nascer? Ah, mas é por deficiência física. Será? Não é. Nós temos as passagens, o tempo, de acordo com o que nós precisamos para finalizar os ciclos de vida para a nossa evolução. Tem um filme que chama A Roda do Tempo. Alguém já assistiu? Já assistiu? É meio fantasioso, mas fala exatamente nas vidas que cada um tem. A Roda do Tempo. É um filme em inglês, americano, não sei, que mostra. Os filmes hoje estão querendo mostrar para nós, né, muita gente querendo mostrar o que realmente nós estamos precisando. Gente, o meu tempo acabou. Eu queria estar mais tempo com vocês aqui, passando um monte de informação gostosa, né? Mas eu espero que eu tenha, não quis aqui de forma alguma, vamos dizer, fazer críticas a ninguém. E sim, nós nos enriquecermos, nós nos fortalecermos para conseguirmos os nossos objetivos. Sairmos daqui fortalecidos, né? Com garra, gente, não é? Aquela garra que a gente precisa para um emprego, por um desafio, por qualquer que seja o motivo, nós estamos precisando disso. Ah, eu já estou no final da minha vida. Tá nada. Você está apenas finalizando um ciclo. E quando nós falamos aqui, gente, que quando, né, aquela velha, eu gosto de falar isso, né, quando morre vai para o céu, vai descansar eternamente. Papo furado danado isso. É um papo furado. Né, eu cometi um monte de erro, aí vou para o céu, eu vou ficar do lado de Deus. Onde que eu vou conseguir chegar a isso? É uma aberração, né? Eu fiz um monte de erro, aí em alguns minutos eu me arrependi e vou estar do lado do Pai. Eu não sou fraco não, né? Em paz, em paz, vai para o paraíso, vai descansar. Então, não é isso. Nós vamos desencarnar e vamos continuar sendo o que nós somos, do jeitinho que nós somos, com todas as pendências, com todas as rugas, com tudo aquilo que a gente, né, precisa levar para o lado de lá. Se eu vou levar para o lado de lá tudo isso, não há momento de eu me arrepender e de aprender. Se eu estou com 100 anos e tiver ainda lúcido e conseguir ter o discernimento de entender, por que não? O fim de um ciclo é início do outro. E eu não vou me entregar de jeito algum aos caprichos que me falaram que lá no céu vai ser tudo maravilhoso. Mentira. Então por isso que a gente tem que ser o que tem que ser agora, aprender agora, evoluir agora, se fortalecer agora, buscar as nossas necessidades agora. Porque quando eu chegar nos 120 anos, quando a gente vai morrer, eu falo 120 porque cientificamente o nosso corpo físico foi projetado para durar 120 anos. Sem dúvida, não existe. Tem pessoas que já estão chegando até ultrapassando. Por que a gente não chega nos 120? Por causa das nossas mazelas, dos nossos vícios, dos nossos perrengues. De tudo isso que a gente faz, a gente vai o quê? Se suicidando aos poucos. Mas o meu corpo físico, ele foi preparado, projetado para chegar nos 120 anos. E quando eu chegar nos meus 120 anos, eu não vou nem me reconhecer no espelho, né? Tá um verdadeiro monstrinho lá. Mas o que vou levar comigo? A minha consciência, os meus pensamentos, a minha força, a minha vitalidade que está aqui, ó, está presa. E eu vou levar do jeito que eu desencanei. Então, se eu chegar nos 120, nunca é tarde. Já vou acabar. Você fica me dando sinal que eu já vou acabar já.
o mundo não vai acabar naquele momento. Quando o dirigente fala, você não precisa ficar reprogramando, tá bom? Olha que bronca que eu estou dando agora, hein? Mas enfim, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Essa força, esse ensinamento. Desculpa se eu invadi um pouquinho a fé de cada um de uma estátua. Se ainda a gente tem fé numa estátua, continua. Vai chegar um momento que você vai entender que aquele talvez não seja o caminho certo. Se quiser passar dentro do lado de uma igreja e se benzer, faça isso. Se você se sentir bem, não importa. Não é isso que vai desmerecer ninguém, né, de ser kardecista. Não vai. Mas cumpre-me, pelo menos esclarecer alguns dogmas que a gente aprendeu e que às vezes a gente não consegue se desvencilhar. E aprender o quê? No nós, nossa força íntima. Eu, espírito, eu vou alcançar, eu vou bugir. Aquele do livro, né, dos pensamentos, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Mas com o quê? Com os ensinamentos que aquele cara que veio aqui nos deixou. Não existe outro caminho para nós ainda. Temos que aprender muitas coisas. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Senhor, por este momento que aqui pudemos ter, esse momento de reflexão, momento de elevação, de acalento aos nossos espíritos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de nós observarmos nós mesmos, analisarmos o nosso eu, aprender as questões mais íntimas, evolutivas do nosso espírito. Obrigado, irmãos de luz, por nos dar esta oportunidade do esclarecimento. Obrigado, Jesus, por ter nos ensinado a seguir o teu caminho em nome do amor, da caridade. Obrigado, Pai, por ter nos dado este planeta, nos dado este momento, nos dá tudo aquilo que é necessário para o meu bem-estar neste momento que aqui me encontro. Elevo-me a Deus nesse instante, iluminando a todos que aqui se encontram em materiais, em espírito, em nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde quer que seja. Que a luz, que o meu pensamento, o meu amor, amplie em cada lugar que eu desejo. Pai, nos torne melhores a cada dia, através de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Os ensinamentos são às vezes amargos, mas são importantes para que nós possamos saborear o que é doce. Obrigado por mais esta oportunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Um bom retorno a todos vocês, com muito amor e muito carinho. E nunca esqueçam que quando se depararem com seus parentes lá nas vossas casas, né? Dá um abraço gostoso, transmite a eles esta alegria, esta corrente que nós aqui conseguimos. Um beijo para todos vocês, uma boa noite. Obrigado por me avisar. Conclui? Conclui.